Graça e paz, meus irmãos e amados, louvado seja o Senhor. Quero primeiro dizer que eu fiz uma proposta a alguns pastores do presbitério para que houvesse entre nós uma interação e que nós trocássemos o púlpito virtual que temos ultimamente, ou seja, eu pregaria para a igreja deles e eles pregariam para a minha igreja. Alguns pastores toparam e nós assim estamos fazendo. Hoje nós vamos ter a mensagem da parte de Deus por intermédio do seu instrumento, reverendo Marcos Mello. Outros pastores também estão fazendo. Breve nós teremos outras pregações de outros pastores. Então, portanto, neste domingo nós temos um convidado. A igreja conhece bem, né? Um homem que está aí para pregar a palavra de Deus, um homem chamado por Deus para este ministério, que pertence ao nosso presbitério. E nós temos certeza que Deus tem uma palavra para nós por intermédio deste homem de Deus. Vamos estar iniciando o nosso culto neste domingo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo de número 103, um salmo que eu gosto muito. Este salmo, ele fala de reflexão de tudo que Deus fez na vida do profeta, do salmista. Davi, quando escreve, ele escreve após ter feito uma reflexão do que o Senhor havia feito na vida dele, na vida do povo de Israel, e reconhecendo a presença de Deus, o cuidado de Deus, ele se torna grato e convida todos a esta gratidão. Por isso ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
reflexão, ele falando para ele: bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esquecer do cuidado de Deus, da proteção de Deus, de todos os benefícios de Deus. Esquecer é ingratidão. E ele nos convida a sermos gratos, a não esquecer, a lembrarmos sempre. As dificuldades vêm, nós passamos por ela, porque o Senhor nos faz passar. Ele nos conduz, Ele está presente conosco. Deus presente está conosco sempre, nos fazendo caminhar de vitória em vitória. E Ele continua, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova a cada dia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ele age pela misericórdia, né? Se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas ingratidões, nós seríamos consumidos rapidamente. Mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, sempre nos dando a chance de reconhecer, se arrepender, voltar e agradecer. O salmista, ele começa assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos sempre ser gratos a Deus em tudo. Até na dificuldade devemos ser gratos a Deus, porque na dificuldade nós estamos aprendendo alguma coisa, Deus está nos ensinando alguma coisa, Deus está nos moldando, nos aperfeiçoando. Até mesmo em momentos difíceis, né? Ele nos faz chegarmos a Ele bem mais próximo. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvemos sempre a Deus. Adoremos o Senhor pelo que Ele é. Amém? Pai, nós suplicamos a Tua presença neste culto, Senhor. Que a Tua presença na pessoa do Espírito Santo esteja em cada lar, em cada igreja menor. Que a Tua presença esteja em todas as partes deste culto. Porque, Senhor, sem a Tua presença não há motivo para fazermos este culto. Nós fazemos este culto para Ti, para o louvor da Tua glória, e carecemos da Tua presença em nosso meio. Esteja conosco, em nome de Jesus. Aceita os nossos louvores, receba as nossas orações e fale aos nossos corações pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos sentir a Tua presença nos louvores, que possamos sentir a Tua presença nas orações, que possamos sentir a Tua presença na palavra. Em nome de Jesus. A Tua presença é fundamental na vida da igreja, na nossa vida. Rogamos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, diga aí, amém. Amém?
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura em Salmo 103. Ó minha alma, louve ao Deus eterno, que todo o meu ser louve o seu santo nome. Ó minha alma, louve ao Deus eterno. O Eterno perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. O Deus eterno é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Eterno não nos castiga como merecemos, nem paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim, como o céu está muito acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto está longe o nascente do poente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata os seus filhos com bondade,
Assim o Eterno é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos. Lembra-se que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor do Deus eterno, por aqueles que o respeitam, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Boa noite, irmãos. Estou com saudades. Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler o Salmo 139, versículo 23 e 24 somente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Espírito Santo neste momento esteja nos guiando, sondando os nossos corações, tirando de nós tudo aquilo que não vem dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento pela vida de toda a nossa igreja. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor e peço nesse momento pela vida dele, Senhor. Que o Espírito Santo esteja guiando, orientando, fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar abençoando toda a sua família. Peço também, Senhor, por todos os enfermos da nossa igreja, todos aqueles, Senhor, que estão enfermos fisicamente, espiritualmente, que o Senhor venha derramar a tua unção, venha derramar o teu poder, derrama a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, visita cada lar, visita, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cada um neste momento, ó Pai, que todos nós, Senhor, estejamos unidos em Cristo, unidos, Senhor, não só espírito, ó Pai, unidos, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, nos seus lares, esteja, Senhor, elevando as suas vozes, elevando o teu coração, elevando, Senhor, a vida, Senhor, a Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aceita, Senhor, a nossa oração. Eu peço, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. O Senhor venha estar, ó Deus, derramando, Senhor, o teu perdão, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a todos que estão unidos agora e reunidos para ouvir a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder estar contigo todos os dias, em todos os momentos. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Nesse momento, irmãos, estaremos louvando o nosso Deus com o cântico Caiam por Terra. Mas antes eu estarei lendo a palavra de Deus no Salmo 108, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém. Que todos juntos estejamos com toda a nossa alma louvando o nosso grande Deus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto no Espírito. Por nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora
estabelecida a casa do Senhor. Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem roçado um novo canto no Espírito. Os nossos lábios vamos proclamar. Os nossos lábios vamos proclamar. Os nossos lábios vamos proclamar. Amém. Amém. Próximo canto, irmãos, estaremos louvando o Senhor com o cântico Eu Te Busco. Busco, Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Pode me pedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Te busco, procuro, ó Deus, silêncio tu estás. Te busco, agora eu espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Conhecer-te eu quero mais. Conhecer-te eu quero mais. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Com muita alegria estamos trazendo esta ministração, esta palavra para vocês da IPI Vila Formosa. Nós estamos com saudades de todos. Tivemos bons momentos juntos. Ficamos com vocês durante aproximadamente 10 anos. E isto criou um vínculo em cada um de nós. E guardamos no coração todos os irmãos. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, suas famílias, e que possamos juntos meditar na palavra, aproveitar este culto, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Nós vamos ter uma oração
e depois nós faremos a leitura da palavra e a ministração em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estar ministrando esta palavra, Senhor Deus, vinda do Senhor, vinda do Espírito Santo para os nossos irmãos na Vila Formosa. Que Deus abençoe cada vez mais, que Deus dê forças a todos, saúde nesse período difícil de pandemia, que o Senhor esteja com cada um. Eu te agradeço e te peço que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. E é em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ministrar uma palavra nesta noite, bem própria do tempo que nós estamos vivendo, de turbulência, momentos difíceis, momentos complicados que nos deixam entristecidos, ansiosos, preocupados, exatamente por causa de tudo isso que está acontecendo. E no Salmo 34, o Salmo 34 nos dá algumas lições para entendermos a maneira como Deus age muitas vezes e como nós precisamos de Deus. E eu escolhi esta mensagem, claro, com bastante oração e meditação na palavra, baseado naquilo que Deus colocou no nosso coração a respeito da proximidade do Senhor. Deus está perto. Deus está perto. Nós estamos lidando com Deus que está perto. Ele não está longe, não está distante. E o Salmo 34 nos ensina isso. É um salmo de Davi, um salmo que o Senhor colocou no seu coração num momento muito difícil, momento de dificuldade, momento de turbulência, tribulação na sua vida. E o Salmo 34 nos ensina muitas coisas a respeito da proximidade de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos apegamos a Deus, quando nós precisamos de Deus em momentos difíceis. E exatamente isso, o Salmo 34 é um salmo de sabedoria, um salmo de louvor. E foi escrito por Davi quando ele estava fugindo do rei Abimeleque. E para se safar, para fugir daquela situação, ele se fingiu de louco. Esse registro está narrado, está descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versos 10 a 15, que narra a história de Davi quando esteve ali naquela cidade, quase ele perde a sua vida, quase que ele perece na cidade dos filisteus, perseguido pelo rei Abimeleque. E por causa dessa atitude dele, de fingir-se louco, isso o salvou da morte, o salvou daquela situação. E ele escreveu depois o Salmo 34, nesse período, quando Deus o livrou da morte nesta hora. Ele foi confortado por Deus quando estava em tribulação, quando estava em perigo. Ele pediu socorro e foi confortado pelo Senhor. Deus estava perto de Davi. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Apesar das mãos de Davi como guerreiro estarem manchadas de sangue, Davi sempre foi fiel a Deus, sempre buscou ao Senhor. E ele estava, com certeza, ele tinha certeza de que Deus estava perto dele. Quantas vezes, irmãos, nós agimos e pensamos e falamos como se Deus não estivesse perto de nós, como se Deus não estivesse ao nosso lado. Hoje, Deus é buscado através das orações, através dos momentos de reflexão, por causa do momento que estamos vivendo. Essa pandemia está causando muita perplexidade por vários motivos, não apenas por causa da doença em si,
mas também por causa das consequências dessa doença, né? Problemas econômicos, financeiros, problemas de ansiedade, as pessoas ficam presas nas suas casas, ficam mais ansiosas, ficam mais preocupadas, e muitos estão buscando a Deus, né? Muitos o buscam para que Deus resolva os seus problemas. E, afinal, tem muita gente ainda que pensa que Deus ele está lá para isso, né? Não é para isso que Deus está servindo, né? Para nos ajudar quando nós estamos precisando. Mas o Senhor, ele não se agrada disso, ele quer ser buscado em todo momento, em todo tempo. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, enquanto nós podemos, porque chegará um momento que nós não poderemos mais. E a nossa vida é curta, nós precisamos aproveitar o fôlego de vida que nós temos para buscar ao Senhor em todos os momentos. Então, hoje as pessoas vivem como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse ali. Fazem tudo o que querem, da maneira como acham, como devem, sem se importar com a vontade de Deus, se Deus aprova aqueles atos ou não. O que interessa para os homens é o bem-estar próprio, é a satisfação. Estando bem, dificilmente as pessoas buscam a Deus. Estando cômodo, estando feliz, provavelmente as pessoas não buscam o Senhor. Deus só é buscado quando as coisas não estão bem, quando as coisas quando não estão sob o nosso controle, quando eles fogem da nossa mão. E aí sim as pessoas vão buscar o Senhor em casos de emergência. Mas Deus não gostaria que isso acontecesse com seus filhos. Nós que somos seus filhos devemos buscá-lo em todo momento. Como no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sim, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos livra quando nós o buscamos de todo o nosso coração, em todo o tempo. Esta é a grande questão. E Deus, Ele gostaria de ser lembrado o tempo todo, em todo momento. E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas não buscam em todo o tempo? Exatamente por causa da vaidade, por causa do orgulho, da autossuficiência. As pessoas são independentes, não querem ser dependentes do Senhor. Então, por causa disso, interferem, sim, na sua relação com Deus. Não se aproximam de Deus, não buscam a Deus, por causa da sua própria vaidade, da sua própria soberba. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Por isso que Isaías lá escreve, no capítulo 59 do seu livro, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus. Então é exatamente isso, nós estamos afastados de Deus, estamos longe, distantes de Deus, é Deus que se aproxima de nós por causa da sua misericórdia, não porque somos melhores, por nada disso, mas por causa da sua misericórdia e da sua graça, por causa da graça do Senhor, a graça salvadora do Senhor. E o que nós devemos saber acerca desse Deus que está perto? Se Deus está perto, o que nós devemos saber sobre isso? Em primeiro lugar, Deus está perto dos que o buscam, dos que buscam a Ele em todo o tempo, em todo momento. Isso está nos versículos de 1 a 4, que nós vamos ler agora. Nós não lemos antes, exatamente para nós lermos agora o Salmo 34, de 1 a 4. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
O que diz esse salmo nesses versículos? Que nós devemos louvar e buscar a Deus em todo o tempo. Então Deus está perto quando nós o buscamos sempre, em qualquer situação, seja no momento difícil, seja no momento alegre, seja na tribulação, seja na doença, seja também nas festas, devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Por isso que o salmista, no caso Davi, está colocando aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Então, o próprio salmista está nos dando aqui as dicas, né? As pistas de como nós devemos agir para com Deus. Porque não podemos esperar que Deus esteja perto somente nos momentos difíceis. Deus está presente em todo momento e devemos ter certeza disso. A determinação do rei Davi em louvar ao Senhor se assemelha muito com a de Paulo lá em Tessalonicenses 5,18, quando ele convoca o povo de Deus a buscá-lo, a clamar o seu nome em todo momento. Isso é muito importante, isso é muito eficaz, principalmente para nós que somos filhos do Senhor. A questão em todo o tempo é importante porque ela indica exatamente a condição, a nossa condição de adoradores que devemos ser. Os adoradores, verdadeiros adoradores, não adorarão a Cristo, a Deus, apenas quando estão necessitados, mas em todo momento. Então, a nossa boca, a nossa língua deverá sempre louvar a Deus, agradecer a Deus até pelos momentos mais difíceis, mas o Senhor sabe quando nós devemos agir assim. Devemos ter os nossos corações gratos constantemente. Então, quando o salmista diz que ele me respondeu, diz aqui: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isto indica um coração grato, um coração favorecido, um coração que está feliz pelas atitudes do Senhor, pela maneira como o Senhor agiu. Deus é louvado por haver concedido livramento e resposta às nossas orações. Então, se nós estamos com o nosso coração grato, com o nosso coração agradecido por tudo, logicamente a nossa boca vai proferir palavras de louvor, palavras de agradecimento ao Senhor. E isso em todo momento. Por isso que o salmista está colocando dessa forma. Se você quer sentir Deus perto da sua vida, busque a Ele em todo momento. Esse todo momento é quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na igreja, quando você estiver na rua ou dirigindo o seu carro, no trânsito. Todo momento você está sintonizado, conectado com Deus. É como nós sempre dizemos assim, né? Quando nós temos aquele sinal com Deus, aquele sinal como celular, né? Nós ligamos nosso celular e às vezes o nosso celular não pega em alguns lugares, mas com Deus não é assim, Ele pega em todos os lugares. Então a gente tem que estar sempre conectado, sempre ligado, sempre interagindo com Deus através das nossas orações, através da nossa vida. Então todo crente tem que ter essa relação de intimidade com Deus, saber que Deus está perto, saber que Deus age em todo momento. Então, em segundo lugar, o texto está dizendo também que Deus está perto daqueles que olham para Ele e reconhecem em Deus a sua soberania, aqueles que deixam Deus agir, deixam Deus trabalhar. Isso está registrado nos versículos 5 a 11 do Salmo, que diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia.
Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E é isso que a palavra está nos colocando, que quando nós reconhecemos a Deus, quando nós deixamos Deus agir, quando nós dependemos de Deus, nos sujeitamos à sua vontade, porque muitas vezes nós oramos e queremos que Deus faça a nossa vontade, Deus age, Deus se manifesta através das nossas vidas. Deus está perto quando as pessoas olham para a glória dele, olham para ele em primeiro lugar e não para si mesmos. Muitas vezes nós temos uma relação com Deus baseado em nós mesmos, ou seja, eu vou na igreja para me sentir assim, eu vou na igreja para receber a bênção, eu vou na igreja para buscar alguma coisa, não por causa de Deus, eu vou na igreja para adorar a Deus, vou na igreja para servir a Deus, vou na igreja para me doar para o Senhor. Então o salmista nos ensina exatamente isso, que nós precisamos olhar para Deus, para a glória de Deus em primeiro lugar e deixar Deus agir e não para nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós sofremos a decepção. A decepção do homem, a decepção do mundo, da sociedade. E Deus nunca nos decepciona. O versículo 5 ele fala exatamente isso. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, se você olha para Deus somente, você não vai ficar decepcionado. Mas se você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para os homens, para a atitude dos homens, claro, dessa forma você vai se decepcionar, porque os homens são assim. E nós não precisamos, não podemos focar os nossos olhos, a nossa atenção nos homens. E quantas vezes nós ficamos perdendo tempo nos focando em pessoas, em homens, e os homens, seja lá quem for, caem, pecam, são pecadores e decepcionam também o nosso coração. E nós sentimos a presença de Deus quando nós o buscamos. Diz o versículo 6, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ele se sentindo como um pobre homem, né? Então nós somos pobres homens, no sentido de que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores e muitas vezes nós nos colocamos como senhores, como os donos de nós mesmos, nós colocamos numa postura arrogante, uma postura petulante, né, de que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho condição, eu tenho capacidade, mas segundo Deus, nós não temos nada disso. Nós precisamos desse Deus sempre. Nós precisamos desse Senhor sempre. E Deus está perto dessas pessoas que a si mesmo não se consideram maiores ou melhores do que os outros, mas buscam o Senhor de todo o coração. E também Deus está perto daqueles que o temem. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E no versículo 9, temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. Então, temer a Deus é exatamente deixar Deus tomar conta da sua vida. Tudo que você for fazer está baseado nesse temor, ou seja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque Deus vai se ofender, vai ofender a santidade de Deus, vai ofender a glória de Deus. Então nós precisamos agir em função do nosso temor para com o Senhor, né? E dessa forma Deus se aproxima, Deus ele ama aqueles que o buscam de coração e Deus nos age cada vez mais nas nossas vidas. E para encerrar, no ponto 3, Deus está perto dos que o buscam, dos que buscam a santidade. Está no versículo 12 a 17. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Quando Deus está perto? Quando nós refreamos a nossa língua do mal, quando nós não deixamos o mal agir na nossa vida, quando nós não fazemos o mal, né? Quando nós nos apartamos do mal e seguimos o bem. O texto está bem claro aqui, que o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Então, não podemos permitir que o mal haja e tenha prevalência sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar a paz, precisamos buscar a harmonia, né? Diz o texto aqui, versículo 14, busque a paz com perseverança. Então, Deus, ele se aproxima daqueles que deixam o mal de lado, evitam o mal e buscam a paz. Ou seja, sejam pacificadores, sejam aqueles que buscam a harmonia de relações, principalmente nas relações com Deus. E Deus está perto também daqueles que se humilham a Ele, né? Lá nos últimos versículos do texto, fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Quando nós quebrantarmos o nosso coração, Deus está perto. Quando nós tivermos com o nosso coração contrito, com o nosso coração sentindo realmente a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Deus nos ouve, Deus se torna perto. Ele nos livra das nossas adversidades. O que Ele faz conosco, né? Ele nos livra, Ele redime a nossa vida, Ele tira a nossa vida da tristeza. Nós não seremos condenados porque estaremos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos muitas consequências boas, alegrias com relação àquilo que Deus faz na nossa vida. E é isso mesmo que eu quero para a nossa vida, que possamos aprender com o rei Davi, esse salmo tão importante que fala de um Deus que está perto, de um Deus que não nos decepciona, de um Deus que nos ajuda quando estamos precisando, quando estamos atribulados. E é isso que nós precisamos para o dia de hoje. Precisamos de conforto, de auxílio, de um consolo para os nossos corações. E Deus, Ele está perto de nós. Deus nos ama, Deus sabe o que é melhor para nós, precisamos crer nisso, que Ele tem o controle de todas as coisas, não podemos ficar desanimados, não podemos ficar preocupados, mas devemos colocar diante dEle, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então esta é a grande palavra da noite, que possamos confiar nesse Deus que está perto, possamos deixar o Senhor agir, deixar o Senhor trabalhar. E só para recapitular o que nós vimos nessa noite, nesse texto, Salmo 34, quais são os benefícios daqueles que buscam a Deus? Nós temos alegria no Senhor, nós temos o livramento, Deus nos livra, não apenas do problema, mas também dos nossos próprios temores. O Senhor nos livra das tribulações, no momento de tribulações. Nenhum bem nos faltará. Deus nos suprirá em tudo. O Senhor escuta, nos ouve, nos atende. Isso é muito importante. E o Senhor resgata a nossa vida, redime a nossa vida. Isso é uma bênção. Então, que Deus, esse Deus que faz tudo isso, possa te abençoar.
que você sinta a presença de Deus perto de você, que você possa colocar o seu coração sempre nas mãos do Senhor e que Deus te abençoe. Obrigado, irmãos, por essa oportunidade de poder ministrar com os irmãos e que o Senhor esteja abençoando a Igreja Presbiteriana Independente de Vila Formosa, com todos os seus membros, todas as suas famílias, dando paz, dando conforto, consolo. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nome precioso, nome sobre todos os nomes, nome onde todo poder foi dado. Eu rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre todas as famílias da IPI de Vila Formosa. Que as Tuas mãos estejam, Senhor, tocando em cada um, particularmente em cada um. Aquele que estiver, Senhor, com alguma enfermidade nesse instante, que a Tua mão possa estar tocando na vida, Senhor, e possa estar curando para a honra e glória do Teu nome. Ouça a oração, Senhor, do Teu filho, da Tua filha, que clama por Ti, porque crê em Ti. Em nome de Jesus, eu suplico, Senhor, a Tua bênção, a bênção da cura sobre os enfermos da nossa igreja. Em nome de Jesus. Eu rogo a Ti, Senhor, nesta oração também, que a Tua bênção da paz esteja alcançando a cada lar. Em nome de Jesus. Clamo a Ti nesse instante, em nome de Jesus, que livre a cada um de nós, a cada família deste vírus, em nome de Jesus. Livra-nos também, Senhor, dos homens maus, os que ainda são instrumentos das trevas, em nome de Jesus. Abra, Senhor, uma porta de emprego
para o teu filho e a tua filha que tem clamado a ti. Ouça esta oração de um humilde servo. Eu oro a ti, Pai eterno, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, uma bênção para que tenhamos uma noite de sono reparador. Nos permite dormir e acordar com a tua presença, iniciarmos uma semana debaixo de suas mãos poderosas, abençoados e guiados por ti. Em nome de Jesus, aplana, Senhor, os nossos caminhos. Esteja conosco conforme o Senhor sempre esteve. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém. Quero agora que você receba a bênção. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, o amor acolhedor, uma graça irresistível, uma presença poderosa do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre o teu lar, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Que repouse em nós, ó Trindade Santa, a tua presença. Não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.